Bom, bem-vindo, bem-vinda você que está acompanhando essa aula aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como ter mais tempo para se dedicar ao seu infoproduto e como ter mais tempo para se dedicar para os seus alunos. Então, seja bem-vindo, você que está acompanhando aqui conosco, você que está acompanhando aqui também pela nossa tela. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre como ter mais tempo, que é o sonho, eu acho, de todo empresário, né? Se dedicar àquilo que é a paixão dele, aquilo que é a grande... que dá mesmo aquele impulso, né? De falar assim, nossa, eu quero fazer só o que eu amo no meu negócio, tal. É o sonho de todo mundo, mas depois a gente acaba entrando em gestão, acaba entrando em um monte de outras áreas, cuidando de equipe, aí tem que supervisionar todo mundo e acaba não tendo tempo para você cuidar do seu infoproduto, dos seus cursos, das suas mentorias, de desenvolver novos materiais, que é o que todo infoprodutor gosta. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, acho que é o ponto principal, a gente vai falar de alinhamento do time. Então como que a gente faz aqui na Lab com os nossos especialistas, que eu quero passar para você, que eu quero que você nos acompanhe aqui. Bom, vamos lá então. Você que está vendo minha tela e você que não está vendo, eu vou contando aqui para você. Primeiro ponto quando a gente fala de alinhamento de time é o seguinte, ó. O alinhamento de time, eu preciso ter reuniões com o meu time, mas são reuniões estratégicas. Tem até um ditado que fala assim, ó. Na verdade não é um ditado, é uma frase de um empresário famoso que fala: se duas pizzas não alimentam todo mundo que está numa reunião, tem gente demais nessa reunião. Então o que isso quer dizer? Se a gente pegar duas pizzas, 16 pedaços, a gente teria que ter no máximo aí umas 8 pessoas numa reunião, porque essas pessoas que estão na reunião devem propagar o conhecimento para as outras e cada um ali com o seu time ou com a sua pessoa que está abaixo, ou cada um no máximo sabendo ali suas tarefas. Então eu não preciso ter meu time inteiro em todas as reuniões, meu time inteiro vai estar num evento de cultura, vai estar numa reunião geral ali da empresa, mas eu não preciso ter toda hora meu time inteiro, para isso que eu tenho que ter pessoas estratégicas. Quando eu falo de alinhamento com o time, em quais momentos que isso entra? Eu estou falando de alinhamento com o time quando eu tenho ali coisas que dependem, que tangem a estratégia ou as táticas da empresa. Quando eu falo de estratégia da empresa, eu estou falando de questões um pouco mais macro, então vamos vender por e-commerce? Não vamos abrir um canal de e-commerce? Não, vamos vender esse produto de outra maneira? Vamos atingir o Brasil? Não, vamos começar regional? Isso eu estou falando mais de estratégia, tá? No digital a gente costuma utilizar que estratégia é a estratégia de vendas e tá tudo certo com isso, só que quando eu falo no ambiente corporativo, estratégia é um pouquinho mais macro, mas tudo bem. Então as estratégias e as táticas para a gente conseguir alcançar o objetivo dessa estratégia. E aí, é muito importante, por exemplo, tive uma reunião com uma empresária anteontem e nessa reunião não estava todo mundo do meu time. Nós estávamos somente em 3 pessoas. E quando você tem esse tipo de reunião com o seu time, o que é o time de um produtor digital? Geralmente ele tem alguém de tráfego, ele tem alguém de copy, ele tem alguém do que a gente chama de entregabilidade. O que é entregabilidade? A pessoa que vai cuidar para que todas as coisas que você produziu, elas sejam entregues. Então, é a pessoa que programa a ferramenta de e-mail, é a pessoa que programa a ferramenta de mensagem, é a pessoa que vai olhar questões de página, uma parte mais técnica e tal. Então, temos essa pessoa no time também. Eu tenho pessoas de suporte, que você pode chamar aí dentro da sua empresa de CS ou CX. Eu vou ter, dentro do meu time também, gestão de projeto. Eu vou ter designer, e aí vai variar um pouquinho, tá? Tem pessoas que têm dentro do time ali um web designer que só cuida de página, que não é o nosso caso. Aqui, página a gente considera que a gente tem uma demanda que é manobrável apenas com um designer, não preciso de um web designer. Então, a partir disso, algumas coisas são replicáveis. E aí a parte um pouco mais técnica de programação, quem cuida é a pessoa da entregabilidade. Então, cada time vai ter suas particularidades. Você vai ter alguém do comercial e assim sucessivamente, tá bom? Então, quando eu falo aqui do meu time, eu tenho lá as pessoas que compõem o meu time, só que nem toda reunião eu preciso que estejam
todas essas pessoas. Em geral, como eu estava te contando a história aqui, eu estava numa reunião com uma empresária anteontem, uma empresária de Cuiabá, e a gente nessa reunião estávamos definindo ali quais seriam os próximos passos da campanha de vendas dela, o que a gente faria, qual o próximo produto, posicionamento, a gente estava discutindo algumas coisas assim. E quem são as 3 pessoas-chave do seu time que você deve levar para essa reunião? Então vamos lá. A pessoa responsável por gestão de projeto. Essa pessoa é essencial, eu já vou falar o que cada um vai fazer, tá? Então, o gestor de projeto, eu vou levar um copywriter para essa reunião. E eu vou levar o estrategista, que não estava contando lá, mas ele também precisa estar na minha reunião, o estrategista, certo? Então, ele está aqui no meu time também, estrategista. Beleza. Qual é a função de cada um? E é aqui que está o ouro, tá? Aqui que está o segredo da gente ter um bom resultado ou não durante uma reunião. Aqui que está o segredo para te dar mais liberdade. Você que é infoprodutor, você que quer ter mais resultado, você quer ter mais liberdade, esse alinhamento durante essa reunião com essas pessoas vai ser a chave para te trazer essa liberdade e até aumentar os seus resultados, tá bom? Então, vamos lá. O que o gestor de projeto vai fazer nessa reunião? Quais são as responsabilidades de um gestor de projeto nessa reunião? Ele é a pessoa que vai fazer a ata da reunião. É a pessoa que vai estar de olho em cronograma. O gestor de projeto é a pessoa que vai estar preenchendo um briefing. O gestor de projeto é a pessoa que vai estar responsável por, junto com os outros, né, mas ele também vai estar responsável em entender o que vai ser ofertado e como que vai ser o fluxo disso. Essas são as respostas que um gestor de projeto tem que sair de uma reunião. Então, ao final de uma reunião, se perguntar para o gestor de projeto, tá bom, a partir de agora quem faz o quê, quais são os próximos passos, essa pessoa é que tem essas respostas na mão e tem que ter todas as respostas para ela fazer a máquina girar, tá? Quando eu falo de ata, eu não preciso ficar floreando muito, a função principal do gestor é até ter um bom briefing, mas quando eu falo de ata, o que ele vai fazer? Quem são os presentes na reunião? Porque em caso de dúvidas, a gente tem ali a quem recorrer. É a pessoa que vai estar responsável pela gravação da reunião. E ela pode fazer até apontamentos, ó, em minuto 20 a gente falou algo que é interessante para o nosso projeto. Então ela pode fazer algumas anotações e depois trazer para essa ata aqui, tá? Então, gravou a reunião, documentou essa reunião, como a gente sempre vem falando, é assim que a gente faz na Lab, porque isso vai eliminar que o especialista que falou uma vez uma coisa, principalmente se o especialista for você, o infoprodutor, vai estar já saiu da sua cabeça e já está documentado e as pessoas já têm acesso àquilo. Você não precisa ficar repetindo, isso é o sonho, eu acho, de todo infoprodutor, né? Então, ata com os presentes, vai documentar ali a gravação da reunião e os principais tópicos. Beleza. Inclusive, é o gestor de projeto também que é responsável por coordenar o fluxo da reunião. O que é isso? Toda reunião tem uma estrutura. Então, é o gestor de projeto que vai chegar e vai falar assim, gente, a gente está aqui para discutir o nosso novo produto. Desse produto, a gente já tem que sair daqui com o ticket, já tem que sair com o público definido, em qual momento que ele entra da nossa esteira, como que a gente vai fazer para dar depois escala nesse produto, a gente já vai entrar muito forte, ou a gente vai entrar mais tateando o mercado. Então é o gestor de projeto que vai dar essas coordenadas de falar, ó, estamos aqui para isso. Próximo passo dessa reunião. Beleza, então vamos sair dessa reunião com um cronograma. Então ele que vai conduzir ali, até para o especialista às vezes não falar muito, para não entrar uma conversa paralela, então é o gestor que conduz isso, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Ele vai preencher o briefing, vai estar de olho na oferta, não só ele, mas os outros também, e vai cuidar desse fluxo. O que faz um copywriter numa reunião? Levei o copywriter para uma reunião estratégica lá.
Então, vamos discutir um lançamento. Meu copywriter está lá só para fazer número? Não. O copywriter tem que estar lá para facilitar o trabalho dele futuro e para extrair das palavras do próprio especialista o que vem depois. Então, em vez de depois ele ficar, vamos fazer uma reunião para definir o tema do lançamento, vamos fazer uma reunião porque eu estou com dúvida disso, ou ficar acionando o especialista direto no WhatsApp, o especialista, é bom até os especialistas aqui já saberem disso, porque ele facilita o trabalho do copy e também lá na frente o copy vai ter mais autonomia para falar com as palavras do próprio especialista. Isso dá uma velocidade absurda. Então, o que o copywriter vai sentir nessa reunião? Primeiro, ele vai entender a história do especialista. Quando eu falo da história do especialista, entra tanto a famosa jornada do herói, quanto as histórias cotidianas, quanto as expressões e exemplos que ele dá. Tá? Então, ele vai extrair as histórias do especialista. Quando eu falo de jornada do herói, se você pegar o livro da jornada do herói, ele tem mais de 10 atos, mas o principal de uma jornada do herói, você como copy, o que você tem que entender? O que esse especialista fazia antes de entrar nesse mercado? O que era o dia comum dele? Ou o que ele fazia antes de descobrir esse método revolucionário que ele tem hoje, tá? Então, o antes é muito importante. Depois, o que vem? Vai chegar um momento que as coisas ali estão indo bem. Ele lá começou a vender os cursos dele, você como especialista começou a estudar sozinho para prestar um concurso, você começou a fazer seus próprios bolos em casa, suas receitas, começou a investir, etc. Tal. Então, beleza, antes a vida estava boa. Mas chega uma hora que você se encontra num cenário de dor. Esse cenário de dor, ele vai ter duas microetapas aqui. O que é a primeira etapa? Tá, beleza, encontrei uma barreira, começou a doer. Por exemplo, estava no mercado financeiro, estava ganhando muito dinheiro, até que chegou uma hora que eu descobri a alavancagem. Quando eu descobri a alavancagem, qual o problema da alavancagem? Eu comecei a investir com dinheiro que não é meu, e aí depois o banco me tomou todo o meu dinheiro quando o mercado não foi como eu imaginei e eu perdi todo o meu dinheiro. Então, esse cenário de dor, ele culmina no fundo do poço. Só que assim, você com a cabeça de copy, ou você que está orientando o seu copy, o que você tem que prestar atenção? Você tem que olhar e falar assim, tá, beleza, eu estou narrando a minha história, mas na hora de narrar essa história, esse fundo do poço não pode ser, aí eu fiquei desempregado. Não, ficar desempregado é só um fato, é chato ficar desempregado. Lógico que é chato, mas assim, é só um fato, é um fato frio. Agora, quando eu falo assim, eu fiquei desempregado 1 ano e meio, já tinha pedido dinheiro para todo mundo que eu podia pedir, já tinha vendido tudo que tinha que vender, e aí teve um dia que eu fui buscar meu filho na escola, eu voltando com meu filho da escola, na hora de comprar uma pipoca que meu filho pediu, a maior berreira na rua, eu não tinha R$2 para pelo menos tentar negociar com o vendedor de pipoca. Isso para mim foi o fundo do poço, eu falei, basta, eu não posso mais ficar nessa situação. Então, isso daqui a gente tem que extrair, que é totalmente diferente de falar, eu estava desempregado 1 ano e meio. Quais são as coisas que aconteceram enquanto você estava desempregado 1 ano e meio, tá? Então, os atos da jornada do herói. O antes, a dor, o fundo do poço. Depois, vai ter um ponto de virada. Você descobriu alguma coisa, você chegou a alguma solução nova, você fez algo de uma maneira diferente, alguém te falou alguma coisa, você leu algum livro, você falou, cara, é isso, eureka. Então, esse ponto de virada é muito importante você também buscar com um especialista. Se você for especialista, você precisa transmitir isso para sua equipe. Por quê? Um copywriter com informação na mão é um copywriter feliz, que escreve melhor e todo mundo fica mais feliz porque vende mais, tá? Então, ponto de virada, depois do ponto de virada, o que foi o topo ali da carreira e o resultado que você alcançou com isso. O ponto de virada ele vai estar muito atrelado com a metodologia que você descobriu, com o seu método, com a sua maneira de fazer, de descobrir o mundo, tá? Histórias cotidianas, você vai seguir a mesma coisa, você vai ter fatos, mas você também vai ter os sentimentos das pessoas com relação àquele fato. Se a gente só contar uma história dizendo que
Ah, minha vida aconteceu assim, assim, assado e foi isso, é um fato. Mas se você traz o sentimento, eu me lembro quando aquilo deu certo, a primeira vez que eu cheguei e contei pra alguém, sabe? Então, essas narrativas, elas vão ficando mais ricas e você precisa pegar isso. E aqui, expressões e exemplos que o especialista já usa também são extremamente importantes para que você traga de informação e deixe a sua equipe depois mais livre, tá? Então esse é o primeiro ponto que um copywriter tem que pegar numa reunião, que é a história do especialista e as histórias do especialista, que são coisas diferentes. Continuando aqui, a gente tem lá, o copywriter numa reunião, ele também tem que pegar o mecanismo único. Opa, escrevi errado aqui. Mecanismo único. O que é um mecanismo único? Se eu perguntasse para o especialista, tá, beleza, entendi o seu negócio, mas o que me faria comprar de você e não comprar do concorrente? Ele vai falar, meu atendimento, isso não é mecanismo único, isso não tem nada de absurdo. A boa qualidade do produto e um bom atendimento é obrigação. Mas a menos que você chega, como foi o Nubank na época que chegou ao mercado e falou assim, cara, eu sou um banco digital, eu sou totalmente diferente. Se você quiser falar com um atendente meu, ele vai estar da casa dele, vai ficar o tempo que quiser na linha com você e vai te atender rápido. Isso sim é diferencial de atendimento. O resto é balela, tá? Mas mecanismo único, para ficar mais claro. Quando eu falo, por exemplo, não sei se você já viu aquelas propagandas Polishop, tem diversos canais desses, eu vou lembrar só da Polishop nesse momento. Mas eles anunciam, por exemplo, o novo, revolucionário, o incrível AB Shaper. O que o AB Shaper faz? O AB Shaper, ele vai tonificar os seus músculos, vai te deixar com a barriga tanquinho, vai te deixar trincadão em apenas 5 minutos de atividades por dia. Fala, nossa, mas 5 minutos de atividade por dia? O que esse negócio faz de tão espetacular? Porque ele é o único que tem o sistema AB Toner. O sistema AB Toner foi desenvolvido na Grécia Antiga e aí ele começa a falar esse AB Toner, que é um negócio que você nunca viu falar na vida, que é ali a cereja do bolo, é o molho especial do Big Mac, é o mecanismo único. É o que faz aquele negócio funcionar do jeito que ele funciona, diferente de todos os outros, tá? Então, durante uma reunião, você tem que buscar o mecanismo único que faz aquele especialista ser diferente dos outros. Você, especialista, você precisa passar o seu mecanismo único para o copywriter, porque senão a sua equipe vai continuar eternamente presa a você. Você está vendo aqui como a gente está entregando maneiras de tirar as coisas da sua cabeça e colocar na cabeça da sua equipe para que depois eles tenham ferramenta para isso. E isso está um processo, está um passo a passo. A gente está entendendo aqueles mecanismos ali, aquelas coisas que fazem, que vão facilitar a vida da sua equipe. E aí, com um bom briefing, que o gestor de projeto vai estar preenchendo todas as informações, vai ficar muito mais fácil de depois a sua equipe tocar a sua estratégia, tá? Então, o copywriter ele vai pegar as histórias do especialista, mecanismo único, ele vai pegar o vilão barra inimigo. O que é o vilão ou o inimigo? Quando eu vou criar uma narrativa, eu preciso ter, se eu tenho alguém que a gente luta contra, é muito mais forte. Então, por exemplo, escola de inglês. Já vi narrativas de escola de inglês online, né? Brigando contra as escolas de inglês tradicional. E aí eles falavam assim, ó, tudo é culpa da indústria, do quanto mais tempo você demorar para falar inglês, melhor. Que indústria é essa que ninguém nunca viu uma fachada dela na rua? É as escolas tradicionais, aquelas escolas que estão nas esquinas, aquelas que são de franquias, aquelas que têm nome, que independentemente do nível do aluno, eles vão te colocar numa caixinha ali e você tem que ficar 3, 4, 5 anos naquela escola estudando. E se você tem mais facilidade ou não, o problema é seu. Mesmo que você tenha entrado no básico, você vai ter que passar por todas as etapas até se formar. Então, para que existe esse mecanismo? Para que você fique mais tempo na escola
e tenha que pagar mais caro. Esse é o vilão das escolas de inglês online. E a gente poderia traçar diferentes vilões, mas o que você tem que passar como especialista para sua equipe e o que o copywriter tem que estar buscando? Primeiro, o vilão, ele pode ser personificado. Por exemplo, meu vilão poderia ser o Thanos, o Silvio Santos ou o Galvão Bueno, mas não recomendo que você faça com uma pessoa tão própria assim. Então, quais são os vilões que você pode colocar? Por exemplo, um projeto de desenho que a gente coloca aqui, o vilão é o destruidor de sonhos. Quem é o destruidor de sonhos? O destruidor de sonhos é aquela pessoa que às vezes está próxima de você, que às vezes é um parente, que é um namorado, que é o marido, que é, sei lá, pode ser qualquer pessoa que às vezes até gosta de você, até te ama, mas ela está fazendo tudo para destruir seu sonho, talvez até com uma intenção de te proteger. Então, a pessoa que quer viver de desenho, ela vai esbarrar nas pessoas que falam assim, ah, mas vai arrumar um emprego de verdade. Você viu que seu primo passou no concurso público? Quando que você vai prestar o concurso? Você devia fazer a mesma coisa. Essas pessoas estão sendo destruidoras de sonho, tá? Então, coloquei elas numa categoria. O vilão, é muito importante que você tenha vilões que sejam um pouco mais abrangentes, não necessariamente personificados, mas que as pessoas consigam identificar e que sejam causas externas. Então, o meu vilão poderia ser economia, meu vilão poderia ser educação brasileira, meu vilão pode ser as apostilas que você estudou até hoje, tá? Então, e que existem até hoje, que aí as pessoas estão estudando errado. Então, o vilão pode ser isso, tá bom? Então, só toma esse cuidado para passar dessa maneira. Beleza, o copywriter estava na reunião, qual a última coisa que ele já sabe de cor e salteado que ele precisa colher de uma reunião? São as dores e desejos, certo? Então, as dores e desejos do público são muito importantes para que ele consiga trabalhar. Então, as dores a gente já sabe que a gente precisa se basear em fatos e sentimentos. O que é fato? João caiu na rua. O que é o sentimento? Nossa, coitado do João, ele chegou aqui chorando. Ele falou que foi a pior humilhação que ele já passou na vida dele. Todo mundo rindo, ele ficou com a calça branca toda enlameada. Depois ele teve que ir para a reunião e aí ele não sabia com que cara chegar numa reunião com uma roupa clara e a calça cheia de lama. Então deu uma impressão de desleixo. Ele se sentiu humilhado, constrangido, frustrado. Então isso são sentimentos, tá? Fatos e sentimentos. E aí com desejos a gente vai fazer a mesma coisa. Então esse é o papel, a gente falou, do gestor de projeto e o copywriter. E a terceira pessoa que você vai levar do seu time para a reunião é o estrategista. Qual o papel de um estrategista em uma reunião que a gente vai falar das estratégias do lançamento? Ele está lá só para fazer número? Não, a gente já sabe disso. Ele está lá para quê? Estrategista, ele tem que ter a maior responsabilidade da reunião. O olhar dele para saber se o negócio vai funcionar, se não vai funcionar, isso é uma responsabilidade de quem é responsável pela estratégia. É por isso que eu sempre falo, não existe... tem uma galera que fala, eu sou estrategista de negócios digitais, sei o que, tá? Quanto tempo você trabalha com isso? 1 ano, 2 anos. Você não é estrategista. Porque experiência não se compra em um livrinho. Lê um manual e sai estrategista. Você pode ser estrategista ali, informação de um negócio e tal, mas experiência você não vai ler um manual e vai ter estratégias, um arsenal na sua mão, esquece, tá? Então, você pode até ali, tô aprendendo, tô desenvolvendo estratégia, tô na cadeira de estrategista, mas eu não acredito muito nesse negócio de estrategista aí que tá 1, 2 anos estourando no mercado. Vamos lá, estrategista é a pessoa que é o cabeça da coisa, o cabeça da operação. A função dele, primeiro de tudo, ele tem que entender se ao chegar naquela reunião, vamos supor que a gente começou uma reunião com o objetivo de lançamento, tá? Ele vai entender se realmente as coisas estão alinhadas para um lançamento, e aí ele vai tomar um caminho se sim, ou se não. O que as coisas não estão alinhadas? Cheguei numa reunião, sou estrategista, tá? O especialista está com dúvida no lançamento.
eu não sei se eu falo para o público A ou para o público B. Sinal vermelho. Eu tenho que pausar e falar assim, não, espera tudo. Se você ainda não sabe nem o que vai lançar, a gente primeiro tem que voltar um passinho atrás. Então vamos lá, quem é o público, o que a gente... Então, algumas questões elas voltam aqui. Então, quem é o público? Tá alinhado o meu público com quem eu tô falando? Tá. Não tá. Não sei se eu falo com o público A ou público B, se eu falo para produto A, produto B. Então pode acontecer isso. Então tem que estar muito de olho para que o lançamento não vá adiante com furos ali no balde, tá? Então eu volto lá perguntando quem é meu público, se já tá... a comunicação do estrategista até hoje, ela vem sendo construída até aí. Por quê? Porque senão, o que eu vou fazer? A comunicação não está alinhada. Cara, vamos construir um público, dedicar mais um tempo alimentando essa audiência, aquecendo o público, revendo o posicionamento, revendo algumas outras coisas mais estratégicas antes da gente avançar. Então, é importantíssimo eu olhar algumas outras questões ali. A questão de posicionamento dá até para aprofundar, mas aqui, se eu não sei nem o produto ou público que eu estou falando, eu tenho que estar muito de olho, porque se meu posicionamento não está alinhado lá na frente, eu vou ter problemas para vender. Não adianta eu começar a falar de uma coisa agora, lá na frente eu vendo outra e eu tenho esse problema. Então, isso é um passo. O que mais que o estrategista vai ver? Eu não vou aprofundar muito aqui nas coisas que não podem dar certo. Vou pensar aqui que a nossa reunião está indo na linha, tá? Então você como especialista, você como professor do seu curso, vamos supor que está tudo certinho, o seu público está alinhado, se bobear está até com uma demanda reprimida, o pessoal está esperando você lançar seu curso, beleza? Próximo passo, o que eu vou fazer? Se já está tudo alinhado, aí eu vou começar a olhar alguns outros pontos. Lembra da oferta que a gente falou que era a responsabilidade do gestor? E o copy também tem que estar de olho na oferta, porque isso vai ramificar para tudo que ele vai fazer. Mas ele tem que estar olhando a oferta, aí a gente vai começar a pensar em bônus, vai começar a pensar em módulos que vão fazer sentido dentro do curso. Aqui eu estou colocando módulos, mas eu vou até dar um parênteses aqui que ele pode ser toda a entrega, tá? Então, falei de bônus, falei da entrega, falei upsell, do downsell. Qual a estratégia de vendas que eu vou usar? Vai ser um lançamento semente? Vai ser um lançamento clássico? Vai ser ao vivo ou gravado? Eu vou fazer 3 aulas mais vídeo de vendas? Ou eu vou fazer apenas as 3 aulas e abro o carrinho na terceira aula? Então, tudo isso é papel do estrategista e quanto mais a gente já sair pronto disso, melhor, porque aí, lembra, não é papel do especialista ficar desenhando estratégia, ficar pensando, meu público responde mais assim, responde mais assado. Lógico que ele contribui com essas informações, porém, o estrategista já tem que ter essa visão ali de precificação. Então, dependendo da precificação, eu vou vender por aplicação, dependendo da precificação, eu vou vender direto para o checkout, dependendo da aplicação, dependendo da precificação, eu vou fazer 3 dias de live, vou fazer um dia de live, então tudo isso depende, tá? Às vezes eu não vou nem fazer aula ao vivo, talvez, peraí, a gente estava desenhando um lançamento aqui, mas é melhor eu ir para o perpétuo, é melhor eu fazer um webinário gravado. Então, essas diferentes abordagens, esses pontos de vista, tudo derivam do estrategista, beleza? Então, a gente vai ter essas funções lá dentro da nossa reunião. Vou ter que levar um estrategista, vou ter que levar o meu copywriter, vou ter que levar o gestor de projeto. Essas pessoas podem ser a mesma pessoa? Dependendo do tamanho da equipe, pode. Dependendo do tamanho da equipe, você vai ter o estrategista sendo o gestor de projeto, você pode ter o copywriter sendo o gestor de projeto, depende. Talvez você pode trazer a pessoa da entregabilidade para a reunião, porque aí você já pegaria acessos, mas eu recomendo que faça isso ao final, tá? Se você tem um time interno, você vai conduzir de uma maneira, se você tem um time externo, talvez você precise
documentar mais coisas. E uma vez que a gente seguir com isso, a gente tiver esse squad na reunião, você já sabe como fazer e já sabe como ali lidar com cada uma, qual o papel de cada um. Toda vez que você for fazer uma reunião, é legal você pensar que tem que olhar esses pontos, independente se você vai ter 3 pessoas ou se vai ter uma acompanhando, mas você tem que acompanhar esses pontos. Isso vai te dar, com um bom briefing, muito mais velocidade. Porque o designer pegou. Na hora que ele for criar um criativo, ele já sabe quais são as dores do seu público, quem é o vilão, então ele pode criar variações atacando o vilão, variação atacando uma dor, falando de um desejo. Na hora da página ele já sabe as cores que usar, então tudo isso é extremamente importante para que as informações saiam da sua cabeça de especialista. Depois de uma reunião dessa, seu time vá tocando ali o projeto e aí a gente não tenha mais esse empecilho de ficar toda hora vai e volta de informação, vai e volta de informação. Beleza? Se você gostou desse vídeo, salva ele aí, manda para aquele grupo de WhatsApp que tá só você e você mesmo, para você assistir de novo, porque aqui tem bastante coisa para você ver e rever. Envia para aquele seu amigo que está precisando e não deixa de se inscrever neste canal, tá bom? Então, a gente se vê num próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Grande abraço e até mais!